mais um corte de bubuiá, mais um corte de bubuiá, de bubuiá. A gente tem um questionamento bastante pertinente em relação ao que impede das escolas se tornarem inclusivas de verdade, né? Não só aquela falsa inclusão, mas como elas podem realmente trazer essas crianças, né, junto das outras crianças, como elas podem se desenvolver da forma correta. Certo. Essa é uma pergunta interessante, né? Porque se já tem a lei, se eu, com todas as minhas dificuldades, consegui ir lá para São Paulo, numa época em que o conhecimento ainda não estava disponível em cursos como hoje a gente tem, né? Hoje em dia tem muitos cursos que se pode fazer à distância, que se pode fazer sem viajar. Então, por quê? Por que não acontece? E aí, sabe, Bianca, eu refletindo bastante, eu vejo que não é um problema somente da escola, tá? É da sociedade em si, né? As pessoas sem deficiência realmente não foram criadas, né? Nós não fomos criados a parte da nossa inabilidade já começa daí. Se nós não fomos criados com pessoas com deficiência o tempo inteiro ali, estudando, nos empregos, no local de lazer, nas viagens, como é que a gente vai saber lidar com o diferente? Então, começa daí. Nós tivemos uma educação capacitista, né? Capaz só é aquele que não tem deficiência. Esse é o capacitismo, né? Então, já começa daí. E a escola, ela não está apartada da sociedade. Ela é sempre um reflexo da sociedade. Então, eu vejo que muito do empecilho que as escolas colocam para que a inclusão ocorra, ela parte dessa inabilidade. E aí vem um outro fator. Eu acho que com a lei, as pessoas imaginaram que as escolas imaginaram que conseguiriam atender esse público, né, o público-alvo da educação especial, com carinho, com afeto, com boa vontade, mas isso não é suficiente, tá? Sim. É preciso um conhecimento realmente mais aprofundado, né? Existe uma forma correta de lidar. Existe uma forma correta. E, por outro lado, as famílias também não sabem o que é inclusão de fato, tá? Porque a inclusão não é uma extensão da terapia na escola, tá? Inclusão não é simplesmente deixar a criança lá para socializar. Às vezes é mais fácil falar da inclusão dizendo que ela não é. Porque a gente se acostumou tanto a fazer no improviso, tanto a fazer de uma maneira em que nós não vamos nos profissionalizar nessa questão, que várias falsas concepções mesmo do que é a inclusão foi indo para a prática, né? E você consegue citar aí mais ou menos como seria essa inclusão da forma correta? Tá. Só pra gente ter assim, uma ideia. Assim, lógico. O mais importante é a existência de um serviço chamado o atendimento educacional especializado, tá? O que é esse atendimento educacional especializado? É um serviço da escola que é como se fosse a porta de entrada para as pessoas com deficiência. E quando eu falo assim, eu estou falando de todos os níveis, desde a educação infantil até o ensino superior, tá? É necessário que esse serviço exista. O profissional responsável é um professor. Se estamos falando de educação, nós estamos falando de professores, de educadores, tá? Então, ele tem que ter a formação nessa área, né? Na área de educação especial. E ele faz praticamente a montagem de um quebra-cabeça. Tá? Ele vai ouvir a família, ouvir os profissionais que acompanham aquela criança, ouvir o professor da sala de aula, porque é lógico que a criança, e todos nós, a gente se comporta diferente em vários lugares, né? Sim. A gente tem uma postura, a conversa, tudo é diferente do ambiente individual para o ambiente coletivo. E aquela professora tá ali,
assistindo como aquela criança está se relacionando com os outros. E aí esse profissional do atendimento educacional especializado monta esse quebra-cabeça. A mãe disse isso, os profissionais disseram aquilo, a professora da sala de aula disse aquilo. Vamos montar um quebra-cabeça que constitui um tripé, tá? Que é determinar quais estratégias serão utilizadas para a inclusão daquela criança ou adulto, né? Na sala de aula, que serviços ela vai precisar e qual é o apoio, qual é o suporte para acessibilidade. Se é uma pessoa que é cega, vai precisar do braille, né? Se é alguma criança que é não verbal, então como nós vamos fazer a retirada dessa barreira de comunicação? Que é o caso do Davi, né? Ele é não verbal. Ele é não verbal, né? Então a gente utiliza, como tá introduzindo aí, a comunicação alternativa. E ainda existem várias outras situações, né? Não tem a inclusão, diferente do que as pessoas pensam, não tem assim um roteirinho certo. Esse plano feito pelo atendimento educacional, atendimento especializado, na verdade, ele é individual, tá? Para cada criança, isso tem que ser feito. É realmente ver a pessoa com deficiência como uma pessoa, né? Como uma pessoa que é muito mais do que um diagnóstico, é muito mais do que uma deficiência. E isso significa utilizar um modelo social de definição da deficiência. Vários, né? E a gente continua passando. Porque não é porque eu tenho conhecimento que está garantida a inclusão para o Davi, tá? Isso é uma construção diária, o tempo inteiro, né? Como eu falei no início, a gente não se acostumou a pensar na pessoa com deficiência, né? Eu, sem o Davi, seria uma capacitista eterna, tá? Porque foi necessário isso ocorrer para que eu fizesse muitas reflexões de me transformar e entender que as pessoas com deficiência estão mesmo sem participar de muito dos processos.